Ontem o Flamengo encaminha esse orçamento e surpreendeu o torcedor, 160 milhões previstos para contratações. E aí a gente viu um reboliço nas redes sociais, não seria 300, 400, e o Flamengo encaminhou. Aí eu queria saber a opinião de vocês dois, porque tem gente falando que 160 milhões é pouco para contratar, por exemplo, De La Cruz e Léo Ortiz, já levariam aí praticamente 120. Como é que seria esse orçamento para o ano que vem, Alain? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro que, tipo assim, eu vou respeito a opinião de todos, mas em nenhum momento das minhas apurações alguém falou em 300. O que me falaram era 200. Continua sendo 200. O que eu vou explicar é o seguinte: o Conselho Fiscal do Flamengo recomendou, por conta do aumento da folha salarial, recomendou que fosse utilizado 160 milhões em contratações. Recomendou. Então, mas o orçamento é 200 milhões, com a recomendação do Conselho Fiscal para gastar 160 milhões. Eu acho o seguinte, eu acho que, primeiro, a gente pode falar um pouquinho dessa questão do salário mais à frente, porque eu acho que aí é um ponto importantíssimo para a gente bater. Mas antes do orçamento, eu acho que isso não altera muito. O Flamengo, na verdade, ele nunca segue exatamente o que está no orçamento. O Flamengo vai se moldando com o que vai acontecendo. Porque, por exemplo, não dá para saber, se comprar o De La Cruz, o Léo Ortiz, vai parte. Primeiro, a gente não sabe se o Flamengo vai vender jogadores. Então, o que vai entrar de venda? O Flamengo, nos 2 últimos anos, o Flamengo faturou mais em venda do que previsto. O Flamengo não faturou mais do que previsto. Então, isso começa a ter um equilíbrio. O Flamengo pode ultrapassar o orçamento em alguns momentos, não é recomendado, mas pode ultrapassar e depois apertar. Então, enfim, balancear, porque o orçamento é X para a contratação e tem outro Y para outros custos. O Flamengo pode deixar de ter outros custos e ir para contratações. Então, não é uma coisa congelada, não é uma coisa engessada, é uma coisa que pode ser mexido. E a gente não sabe o que vai acontecer em relação a vendas, por exemplo. Tem uma série de fatores que pode alterar esse orçamento. E, então, Alan, tem um detalhe aí. Quando se fala em 160 milhões para contratar, você pode contratar 500 milhões na temporada e parcelar e dizer o seguinte, eu vou gastar 160 esse ano e deixar o restante para os próximos anos. Exato. Esse é outro ponto que eu ia falar. Porque provavelmente, se o Flamengo tem alguma parcela, se o Flamengo está pagando alguma parcela de algum jogador ainda contratado, eu não sei se está, né? Não sei se de repente do Gerson, não sei. Se estiver pagando alguma parcela, essa parcela já entra nesse orçamento de agora como custo de contratações. É a mesma coisa. Então, se você pagar o De La Cruz à vista, tudo bem, esse valor cai agora. Agora, se o Léo Ortiz for em 5 parcelas, cai as parcelas de 2024. Essas parcelas que entram. As de 2025 entram no orçamento do outro ano. E assim sucessivamente. Fala, e aí é interessante, né, Alan? Então, essa questão do parcelamento do De La Cruz é fundamental para que o Flamengo tenha mais grana para. Por isso que me estranha as informações, né? E isso que eu fui questionar uma pessoa do Flamengo, se o Flamengo não ia tentar parcelar. Porque, não, o Flamengo já tem dinheiro. Uma coisa é o River falar, como falou no meio do ano, a gente não vai negociar o De La Cruz por conta da Libertadores. A situação agora acho que é uma situação diferente. Primeiro que o River precisa de dinheiro, porque o River fez um investimento pesado no meio do ano. O Lanzini, o Pete Martinez, esses jogadores não são baratos. Com certeza oneraram a folha do River. Então, enfim, para que você vai... Aí é uma opinião minha, tá, gente? Não é informação. Mas foi isso que eu questionei uma pessoa do Flamengo. Para que você vai chegar no River para tirar onda? Toma aqui, Só tô te comunicando que eu tô pagando o De La Cruz. Tenta de novo. River, vamos parcelar? Não vou. Se quiser, paga à vista. Aí, beleza. Você vai lá e paga à vista. Uma coisa é que você ouviu no meio do ano. Outra coisa é agora. No meio do ano, você não tinha nem como pedir muito pro De La Cruz intervir. E o cara tava no meio do disputa Libertadores. Ele tinha que focar nos jogos. É até falta de respeito com o clube. O cara fala, não, me negocia, não sei o quê. Então, enfim, e a gente sabe que o De La Cruz é um cara correto. Sim. Agora é diferente, acabou a temporada. O De La Cruz pode intervir, pode começar, vocês me prometeram. Libera, o Flamengo não tem como pagar à vista. Tenta dar uma parcelada. Enfim, tentar alguma coisa. Então, é o que eu acho. Eu acho que o Flamengo, uma pessoa falou que essa possibilidade de parcelamento está sendo vista dentro do Flamengo ainda. Se vai ser, porque também a gente sabe que o ego do Flamengo é lá em cima. E a gente sabe que o Flamengo gosta de... Mas é verdade, o Flamengo gosta de mostrar
Fui lá e paguei o dela à vista, porque a gente pode. Mas, tem gente que é assim. Mas aí tem que pensar, né, dentro até dos elogios que eu sempre faço, essa diretoria, a gente critica aqui, mas tem que elogiar. Na questão da contratação, da condução, a gente tem que receber elogios. E aí eu espero, né, o Alan, até pensando em outras contratações, não parando somente, caso venha o próprio De La Cruz e Léo Ortiz, segundo as informações, estão bem encaminhados, em outras peças que nós precisamos. Você levantou lá no início da nossa resenha a lateral esquerda. Hoje nós só temos o Ayrton Lucas. Quem nós iremos ter para a próxima temporada? Né? Temos que equilibrar essa questão também de um ponta ali pelo lado direito. Nós só temos o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves voltou, mas não tem essa velocidade, essa intensidade que o próprio Luiz tem. Então, mais um defensor, não sabemos se o Davi vai dar conta, o próprio Pablo, quando realmente foi solicitado, não deu conta, enfim. Então, a gente não tem sabe algumas nem se o Davi vai ficar ainda, né? Justamente. Ô, Léo, mas aí, até em cima disso que você está falando, eu faço uma crítica, eu sempre faço crítica a essa diretoria do Flamengo. Para mim, eles são bons em alguns setores, em outros, eles são uma tragédia. Eles são uma tragédia. Falava muito do Bandeira de Melo e repetem os mesmos erros e conseguem ser até piores em alguns momentos. Mas vamos lá, por que o Flamengo economiza tanto do meio para trás e quer muita grife do meio para frente? Professor, antes de entrar nesse assunto, deixa eu só então concluir rapidinho sobre a questão do orçamento, só a parada do salário, porque eu acho importante a gente falar também. Até peço desculpa, professor, te mudar a tua pauta aí, mas é só para concluir, porque eu quis separar os assuntos. E um dos motivos que dizem que teve a recomendação do Conselho Fiscal é por uma preocupação com a folha salarial. A folha salarial do Flamengo cresceu muito. E aí é um ponto que eu bato. Uma coisa é você ter elenco, mas eu acho que você tem que saber também. Não adianta você dar super salário para jogador que vai jogar pouco. E aí eu vou entrar em outro assunto. Para que renovar com o Everton Ribeiro? Se você está tentando trazer o De La Cruz, você tem o Arrascaeta, para quê? Porque o Everton Ribeiro não vai ter redução de salário, vai ser o mesmo salário que ele já ganha. Você precisa diminuir a folha salarial. Não era melhor você ir num outro jogador que talvez não fosse o craque que o Everton Ribeiro foi, mas que talvez tivesse com mais físico para tentar ajudar mais, com metade do salário? O Vitor Hugo substitui o Ribeiro, cara, nesse momento. Se você analisar ali a característica... Eu tô falando até se você quisesse buscar. Então, enfim, eu acho que também o Flamengo tem que ter isso. Eu análise, acho que é importante você... importante ter jogadores, né? Sim, de mesmo nível e tudo, mas o titular e reserva, mas, pô, o Everton Ribeiro claramente caiu muito. Então, enfim, o que eu falo do Everton Ribeiro serve para qualquer outro. Renovação de qualquer outro jogador. Mas, tipo assim, uma coisa não, porque é gratidão. Cara, é renovar com o cara que vai disputar o seu titular. Alguém vê o Everton Ribeiro? Ele pode nos surpreender, mas alguém vê o Everton Ribeiro em 2024 o Rogério Lima tá falando que tem Copa América e o Tite vai querer um elenco talvez grande, né? Com opções, né? Não, tudo bem. Por isso manter, né? Mas o que não é a história do Everton. Mas será que, por exemplo, o que o Everton está jogando hoje, você não consegue alguém que ganhe bem menos que o Everton, mais jovem? Então, enfim, eu acho que a questão dos salários, o Flamengo tem que ser pensado. O Flamengo renova a torta e direito. Eu acho que sem um planejamento. Aí o Flamengo, por exemplo, um jogador, praticamente, o Flamengo sofreu sem volante, né, no campeonato. Tudo bem, o Alan machucou, etc. E aí tinha 3 laterais direitos no banco. Precisa de 3 laterais direitos? Entendeu? É a questão de equilibrar o elenco, né, Alan? É isso, Léo. Entra a questão de equilibrar para o treinador ter as opções. E também eu acho, Alan, que nós temos que olhar para a base de fato, não só para vender, mas para utilizar dentro do nosso time. Realmente recorrer à base. Além de analisar o mercado, não encontrou opções, olha para a nossa base e ter coragem para dar sequência para esses meninos, para tentar fazer desses meninos protagonistas dentro da equipe do Flamengo. E consegue equilibrar dentro de 30, 33 jogadores opções para o Tite. No contrário, pode falar, Alan, fica à vontade. Não, eu só ia completar, por causa da questão do salário, de equilibrar, Léo, é por isso que é mais um ponto. Pessoas que vai falar nisso mais da frente, eu vou deixar mais para frente, mas só vou deixar aqui. É por isso que eu falo, para que renovar agora com o Fabrício Bruno? Para quê? O cara tem 4 anos de contrato. A questão, assim, até a gente já pode fica à vontade para misturar os assuntos, porque eu acho que o debate tem que acontecer dessa forma mesmo. Quando eu faço essa pergunta, porque preste atenção, o Flamengo faz uma economia burra, na minha opinião, quando ele vai contratar zagueiro e laterais. Ele não quer gastar com defensores. Tanto que ele procura laterais livres no mercado para tentar trazer. Os últimos exemplos, claro, comprou o Ayrton Lucas, mas foi lá e trouxe o Varela, que estava com a questão lá da guerra, né? Cláusula de guerra.
E aí eu me pergunto, até para vocês comentarem, né? Gastou tanto do meio para frente, 40 milhões no Luiz Araújo, vai pagar uma fortuna no De La Cruz. Por que não traz um grande zagueiro, né? Paga 1,5 milhão pro Davi Luiz para estar no banco hoje. Por que não se busca dois laterais de alto nível, uma dupla de zaga de alto nível realmente? Esse é meu ponto. Primeiro, vamos falar, o Flamengo gastou 7 milhões de euros também no Ayrton Lucas. Mas esse é meu ponto. Eu estava debatendo isso com outro amigo jornalista, não vou falar quem é porque conhecido, mas não vou falar quem é porque não autorizei que ia falar o nome dele aqui sobre o debate. Exatamente sobre isso. Que eu falei, na verdade, eu questionando a intenção do Flamengo trazer mais um atacante pela direita. Eu falei, cara, você tem o Matheus Gonçalves voltando, você tem o De La Cruz, que se você trouxer, pode jogar por ali. O Everton Ribeiro está no elenco, por mais que o Tite queira utilizar ele no meio, mas em um determinado momento você pode utilizar. Não é melhor você pegar esse dinheiro que você investiria no outro jogador pela direita, vai lá atrás, que é a tua carência, e pega um baita zagueiro? Porque eu vou ser bem sincero hoje. Eu vejo uma disparidade do Flamengo do meio para cima. Eu não estou falando de atuações, porque essa temporada não foi mal. Estou falando de capacidade. Regularidade e nível técnico, né? Não, mas tem jogador regular, mas tecnicamente não é tão bom. Sim, mas eu estou falando capacidade. Prateleira, vamos dizer, o jogador de tal prateleira. Não é ele está em tal prateleira, ele é. O meio para frente são jogadores de prateleiras muito mais altas do que o do meio para trás. Mas muito, muito. Eu acho a linha de trás do Flamengo um nível muito abaixo do que é do meio para frente. Então eu acho o seguinte, cara, você tem que pegar um zagueiro, fazer um baita investimento, como o Flamengo fez no Cebolinha, Luiz Araújo, um baita investimento num zagueiro, que é esse zagueiro que vai te dar um retorno por anos. Porque um baita zagueiro, ele melhora o que está do lado, né? E eu não acho o Léo Ortiz, a gente fala do Léo Ortiz daqui a pouco, eu não acho o Léo Ortiz esse cara. Acho que o Léo Ortiz é um jogador que pode ir muito bem no Flamengo, mas principalmente se tiver um cara de uma prateleira lá no alto. Então, eu acho isso. Acho que o Flamengo devia fazer um alto investimento num zagueiro e num lateral direito. Mais do que no lateral esquerdo. O lateral esquerdo, querendo, não tem o Ayrton Lucas, que é um bom lateral, por mais que ele tenha oscilado. No direito, isso não tem ninguém. Você tem um garoto que pode vir a ser, mas pode vir a ser. Não é, né? Então, enfim. As reservas hoje para a zaga, cara, é Davi Luiz e Pablo. Mas eu não gosto eu não acho nem os titulares de primeira prateleira, cara, sinceramente. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira são titulares absolutos do Flamengo hoje porque o nível da concorrência é muito baixa. Mas eu acho que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira deviam ser dois baitas jogadores no elenco. E eles fizeram bons jogos, né? A gente tem que falar também. Sim, fizeram. Eu já vejo, né, a nossa defesa ali, o Léo e o próprio Fabrício, para mim, são dois bons zagueiros. O Davi veio nessa questão de ser o cara da nossa fora defesa. Da curva. Só que em nenhum momento foi em alguns jogos, mas não conseguiu manter. Né? Porque, Léo, a zaga, se todo mundo tivesse 100%, a zaga normalmente seria Rodrigo Caio e Davi Luiz, né? Justamente. Dois jogadores de seleção, né? Dois jogadores de altíssimo nível, né? Jogadores realmente que têm essa qualidade. Eu concordo realmente que você tem que qualificar, até dentro da proposta de você sair com essa bola equilibrada. Nós até falamos aqui na resenha ontem com o André, você e o professor. Né? Falamos dessa necessidade de qualificar dentro de uma proposta de sair com equilíbrio, de sair realmente tocando, porque senão você vai ter sempre um elo fraco dessa corrente. Vai ficar muito fácil do adversário te marcar, de te induzir ao erro. Né? E dentro desse equilíbrio, é importante sim o Flamengo focar em trazer jogadores num setor onde a segurança, né, ela é fundamental. Né? Não pode realmente essa bola chegar lá atrás e você ficar no desespero danado, como é no gol. Né? O cara chuta, você não sabe se essa bola vai entrar ou não. Né? Muito mais para entrar do que o goleiro para defender. Então, é uma parte da equipe que precisa realmente ter essa segurança, né? E, de preferência, dentro dessa proposta do Flamengo, jogadores que tenham qualidade. Né? Eu até acho que o próprio Léo vem qualificar essa saída, tem essa característica, o Ortiz, né? Agora tem o Pereira, né? Enfim. Então, acho que poderia dar essa qualidade. Agora, você tendo no mercado um jogador pronto, né? Como o próprio Alan falou, e tendo essa facilidade, até mesmo empregado, você realmente, o cara, eu quero ir. O Flamengo vai oferecer um grande salário, você vai lá e contrata até para tentar qualificar, né, algo realmente hoje, comparando do meio para frente, fica um pouco a dever dentro da proposta do Flamengo, que é sair de forma equilibrada. Nós precisamos, né, ter jogadores realmente que caminham bem com essa bola, que realmente dão um passe entre linhas, para que o Flamengo tenha uma construção consistente desde lá de trás. Né?